Primeiro, nós hoje pela manhã nós refletimos, nós celebramos o Dia dos Pais, destacamos a necessidade de ter os pais íntegros, educando seus filhos, cuidando dos seus filhos, criando-os para a glória de Deus. Isso faz toda a diferença. É por isso que o salmista no Salmo 1, ele assim descreve: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós queremos refletir nesta noite exatamente sobre isso: o caminho do ímpio, o caminho do justo. E este salmo nos mostra, meus amados irmãos, qual a forma de vida que o crente deve ter em relação aos ímpios, aqueles que não professam a Jesus como Salvador, não servem ao Senhor Jesus. E devemos observar cuidadosamente o que o salmista nos diz, logo no primeiro versículo. Em outra tradução diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A expressão bem-aventurado serve para indicar que alguém está muito feliz, pois a felicidade do homem consiste em viver e praticar a justiça. E queremos discorrer nesta noite de forma resumida sobre a diferença entre o justo e o ímpio, para que também nós possamos fazer a diferença. Os cristãos que praticam a justiça reconhecem que foram escolhidos para mostrar que há diferença entre o ímpio e o justo, entre o crente e o incrédulo. Fazendo uma analogia, à luz do que Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 em diante, quando ele diz: olha, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então o cristão deve ser como uma luz da aurora, conforme está lá em Provérbios 4:18, que diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. E no contexto mostra que para fazer esta altercação é necessário alguns requisitos importantes.
Primeiro, separar-se das más associações. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 15:33, ele diz: olha, não vos enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. E o texto diz que o justo não pode se deter no caminho dos pecadores, não pode se assentar, não deve se assentar na roda dos escarnecedores. O prazer dele é meditar na lei do Senhor. E Deus, através do profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 18, ele diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Mas quais são as características do ímpio? É aquele que pratica a impiedade, uma pessoa que não tem fé, uma pessoa descrente, uma pessoa herege, uma pessoa totalmente dissociada de religião. E muitos deles são citados na Bíblia como maus conselheiros, filhos de Belial ou malignos. Está lá em Deuteronômio 13, está lá em 1 Samuel 5, Provérbios 6. Os seus atos são totalmente incoerentes com os ensinamentos das Escrituras. São escarnecedores, não aceitam conselhos. Você vai dar um conselho e ele vai dar assim: colega, eu não é assim também não. Maquinam coisas perversas e coisas más no seu coração. O ímpio, meus amados irmãos, constitui-se um perigo para o justo. Estragam o caminho daqueles que querem servir a Deus, blasfemam contra Deus. Portanto, o nosso lugar como crente não está junto com essas pessoas, não. Falar de Jesus, sim, mas compartilhar o comportamento dos eventos, não é lugar para o crente. Mas quais são as consequências daqueles que vivem de forma ímpia? A Bíblia diz que todos quantos praticarem a iniquidade sofrerão consequências. Primeiro, não prosperam, não subsistirão no juízo divino, não permanecerão na congregação dos justos. A sua alegria é breve. E o pior, meus amados irmãos, é que a maldição habita em sua casa. Está lá em Provérbios 3, versículo 33. O caminho do ímpio é como a escuridão. A vida deles é como, o texto diz, é como uma moinha que o vento espalha. Os seus dias são breves. E finalmente os seus dias são tristes. Eles terão um triste fim. Mas e o justo? Quais são as características de uma pessoa justa? Uma pessoa justa é aquela que julga e procede com equidade ou justiça, ele é imparcial, ele é reto. E a Bíblia fala a respeito do justo. No Salmo, no texto que lemos, diz que o caminho do justo é conhecido pelo Senhor.
ele será protegido e abençoado pelo Senhor. Deus testifica a seu respeito. Lembram do texto de Jó, no capítulo 1, quando os anjos vão se reunir com Deus e que Satanás também se mistura no meio deles? E Deus pergunta: olá, você está por aqui, o que está fazendo, o que tem feito? Ele diz: eu tenho odiado a fé. E Deus então olha para ele e diz: visto o meu servo Jó, homem fiel, cumpridor dos meus preceitos. Então Deus testifica a respeito do justo. O diabo vive de rodear, enquanto o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. O justo, quando clama ao Senhor, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O salmista no Salmo 34, ele diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. E Davi categoricamente afirmou no Salmo 37: fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas isso não significa que o justo não enfrente dificuldades. Materialmente ele pode não ter riquezas, mas vale o pouco que o justo tem do que as riquezas de muitos ímpios. Por isso que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, versículo de 11 a 13, ele diz: olha, eu estou acostumado a viver com uma abastança, a viver com pouca coisa, eu estou acostumado a viver diretamente fiel ao meu Senhor. E no versículo 13 ele diz: porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso que o justo, ele é fiel, ele é feliz. O justo, pela sua justiça, ele permanecerá na prática do bem, procurando agradar a Deus e ao próximo, e ao mesmo tempo ele usufrui dos benefícios espirituais. Ele desfruta do fruto do Espírito, da Gálatas 5, paz, alegria, prosperidade, tudo de bom que Deus derrama sobre os seus filhos. Ele alimenta a sua esperança através do ribeiro de águas. Os justos são como ribeiros de águas. É como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, como diz o salmista. Ele tem vida inacessível, ou seja, que não murcha, incorruptível, inalterável. Por isso que o salmista lá no Salmo 92, versículo 14, ele diz que na velhice ainda darão frutos. E o salmista diz que o justo prospera em tudo que faz. Irmãos, estas são as grandes diferenças entre o justo e os ímpios. E devemos observar o que a palavra de Deus nos diz, nos ensina. E nunca devemos nos esquecer de que a palavra de Deus nos diz que somos felizes quando não seguimos o conselho dos ímpios, quando não imitamos a conduta dos pecadores, quando não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a nossa satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei meditamos dia e noite. Somos como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas
faz, prospera. Não é o caso das pessoas ímpias, que são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor conhece, aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, Deus não aceita meio termo. Se quisermos ser abençoados, nós devemos nos separar daqueles cujos frutos não se igualam aos nossos. Nós não podemos viver de braços dados com pessoas que negam ao Senhor Jesus. Senão, as consequências dos ímpios respingarão na nossa vida. Cultivemos, portanto, a fidelidade ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos ficar em pé e vamos agora cantar este salmo que acabamos de ler e refletir sobre ele. Bem-aventurado é aquele que tem no Senhor o auxílio. Bem-aventurado é aquele que já tem em Deus salvação. Se você, querido internauta, pode ser feliz colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Após a bênção apostólica, os irmãos sentarão, orarão, depois sairemos para os nossos lares debaixo da proteção do Senhor. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado por este dia que tu acrescentaste nas nossas vidas. Obrigado pela tua proteção, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pela família que tu nos destes. Obrigado por pertencermos à tua família espiritual. Te pedimos, Senhor, por cada pessoa presente nesta noite, continua derramando sobre eles bênçãos. Te pedimos, ó Deus, por cada membro congregado na tua igreja, por cada família da tua igreja. Senhor, que elas possam sentir o toque protetor e restaurador de Ti sobre elas. Leva-nos em paz aos nossos lares. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e para todo sempre.
Amém. Deus abençoe aos irmãos que podem sentar e Deus nos dê uma semana de paz.